Você pega carona de trem, partindo em uma extraordinária aventura para chegar em um lugar além da imaginação. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar o filme Expresso Polar. Então bora lá. Começamos em uma rua com casas cobertas de neve em uma noite de véspera de Natal. Chris, deitado em uma cama, resolve não dormir ainda, pois fica esperando ouvir os sons dos guizos do trenó do Papai Noel, quando pousasse em cima de sua casa, como acontecia todas as noites de Natal nas casas ao redor do mundo. Logo, ele ouve os sons de pequenos sinos, que o faz olhar pela janela, mas vendo apenas um boneco de neve do lado de fora, sai do quarto, verificando não haver ninguém na sala. Porém, ao perceber seu pai e sua irmã na cozinha, volta rapidamente para o quarto. Olhando pela fechadura de sua porta, vê sua irmã Sarah em sua cama, dizendo para seu pai como seu irmão tentou convencê-la a não acreditar em um bom velhinho voando ao redor do mundo entregando presentes, pois para isso, o trenó deveria ser muito grande, e as renas muito rápidas. Sua mãe aparece, beija sua filha, e o casal sai do quarto falando que o Papai Noel era tão real quanto o próprio Natal. O menino percebe um gorro com um guizo preso na calça de seu pai, o que explica o som que ouviu momentos antes. Chris mostra ser uma criança que não acredita no Natal, ficando certo disso quando pega recortes de jornal em seu quarto, vendo pessoas fantasiadas de Papai Noel. Na estante, ele pega um livro lendo que a morada do Papai Noel no Polo Norte era um lugar desabitado e sem vida. Seus pais abrem a porta do seu quarto, no momento em que o garoto deita em sua cama, fingindo dormir. Sua mãe lhe dá um beijo de boa noite, questionando aquilo, pois todas as noites em véspera de Natal, o menino esperava ansioso pelo Papai Noel. Mas agora, entendem que o tempo de acreditar na magia do Natal havia passado. Após saírem do quarto, o menino adormece pensando sobre aquelas palavras. Ele acorda quando o relógio marca 5 para meia-noite. Seu quarto começa a estremecer, seguido por uma luz forte vindo do lado de fora da janela com um som alto de apito. Curioso, ele sai de sua cama às pressas. No entanto, acaba prendendo seu casaco na cama, rasgando seu bolso. Chegando do lado de fora, se depara com um imenso trem a vapor no meio da rua. Em meio à neblina, ele encontra o condutor, que o convida para embarcar no Expresso Polar, com destino ao Polo Norte. O menino recusa, porém quando a misteriosa máquina volta a se mover, ele se agarra no corrimão das escadas, partindo com um trem. O homem lhe conduz para um vagão, onde estão outras crianças. Ao se sentar em uma das poltronas, é questionado por um menino de óculos o que seria aquela locomotiva. Holly responde ser um trem mágico, que realmente os levaria à morada do Papai Noel. Logo, o Expresso Polar passa por uma vitrine de lojas de presentes, e as crianças olham animadas. Mas Chris, percebendo serem apenas bonecos, não entende o porquê de tanta felicidade. O condutor aparece para cobrar os bilhetes. Chris fica surpreso ao encontrar o seu no bolso. O homem perfura 2 letras no bilhete dourado, fazendo o mesmo com as demais crianças. O trem chega na próxima casa, e um garoto chamado Billy é convidado a embarcar. Ele recusa o convite do condutor. Entretanto, quando o trem volta a se movimentar, ele corre para alcançar a locomotiva, mas acaba tropeçando, o que faz Chris acionar os freios de emergência, ajudando o menino a subir. Então o condutor aparece querendo saber o que aconteceu. Contudo, Chris e Holly explicam sobre Billy, que por ser muito tímido se acomodou no último vagão. O homem entende a boa ação das crianças, e quando o trem volta a se movimentar, ele pega o alto-falante, perguntando aos jovens passageiros quem gostaria de uma bebida quente. Logo, garçons entram no vagão dançando, e junto com cozinheiros, fazem um espetáculo de malabarismo enchendo canecas com chocolate quente. Holly pega uma caneca que havia deixado escondida debaixo de sua poltrona, explicando que iria levá-la para Billy, e o condutor surge para acompanhá-la. Chris verifica que Holly deixou a sua passagem em seu banco, e que não havia sido marcado ainda. Ele então vai em direção ao vagão onde ela está, mas descobre que o corredor de passagem já não existe mais, o que faz o papel ser soprado de sua mão com os ventos, e mesmo tentando alcançá-lo na janela, acaba o perdendo. O bilhete dourado pousa em meio à neve, passando por lobos, um ninho de águias, até que por um milagre volta ao trem, onde flutua pela parte de baixo, esbarrando no queixo de um homem dormindo em uma rede. Logo, o papel retorna para o vagão das crianças, se prendendo na passagem de ar, no momento que o condutor retorna com a menina. O supervisor lembra que não havia marcado a passagem de Holly, mas a garota não encontra o seu bilhete, e Chris confessa que havia perdido sem querer. Ele tenta se redimir entregando a sua passagem para ela. Entretanto, o condutor impede aquela ação, explicando que o papel dourado era intransferível. O supervisor sai da cabine com Holly, o que faz o menino supor que ela seria jogada para fora do trem. Ele decide acionar o freio de emergência como da última vez, mas acaba encontrando o bilhete dourado. Com isso, corre até o último vagão, perguntando para Billy sobre a localização do condutor. Chris percebe uma sombra vinda da parte de cima do trem, e subindo no vagão, segue uma luz, encontrando um homem fazendo café em uma fogueira, enquanto toca um instrumento de cordas. O garoto explica ao maltrapilho o que estava fazendo ali, e mostrando o bilhete dourado para ele, o homem reconhece que era algo
legítimo. Então ele ensina o menino a guardar coisas importantes dentro do sapato. Eles conversam sobre acreditar no Papai Noel, e o maltrapilho, percebendo a falta de fé do garoto, apaga a fogueira, pega suas coisas, perguntando a Chris se ele acreditava em fantasmas, e o menino afirma que não. A figura misteriosa desaparece na sua frente, e Chris começa a imaginar estar apenas em um sonho. O homem retorna com equipamento de esqui, colocando o jovem em seus ombros, que acaba escorregando com uma subida brusca do trem em uma montanha. O menino é resgatado, e quando o trem desce a ladeira, eles esquiam para a ponta da locomotiva, saltando entre os vagões. Mas se aproximando de um teto baixo, o maltrapilho desaparece, e Chris salta em uma pilha de carvão chegando na sala de controle, onde encontra Holly. A menina explica que foi deixada ali pelos maquinistas, que estavam no nariz do trem consertando a lâmpada do farol. Smokey e Steamer conseguem terminar a tarefa, mas percebendo algo mais à frente nos trilhos, gritam para as crianças pararem o trem. Dentro da cabine de controles, Holly mostra o que aprendeu, indicando a alavanca do freio. Chris desconfia querendo ativar outra alavanca, mas confiando em sua amiga, aciona o dispositivo freando a locomotiva, que para em frente a uma manada de caribus. O condutor aparece e, vendo o problema, vai até a frente do trem com as crianças. Ele encontra a solução, quando Chris escorrega puxando a barba longa de Smoke, que grita de forma estranha, fazendo um caribu de alguma forma entender aquele som que, com mais alguns puxões, faz a manada inteira abrir caminho nos trilhos. O Expresso Polar volta a se movimentar, até que após algum tempo, o condutor percebe que o trem está acelerando muito rápido. Na sala de controle, Steamer acaba deixando escapar o contrapino da alavanca do acelerador, o que deixa o trem desgovernado. Na parte da frente, por não conseguir se comunicar com os maquinistas, o supervisor prende os jovens no corrimão, enquanto descem em alta velocidade uma longa ladeira. O trem chega ao final dos trilhos patinando em um lago congelado. No entanto, ele é ajudado por Smoke e cospe a peça para o lado de fora, que se prende no gelo, trincando a superfície do lago congelado. Smoke pega um prendedor de seu cabelo, conseguindo consertar a alavanca do acelerador parando o trem. O condutor percebe o gelo se rompendo. Com isso, alerta os maquinistas, que com habilidades e experiência conseguem fazer a locomotiva patinar na superfície do lago congelado. O bilhete dourado de Holly escapa dos sapatos de Chris, mas a dupla consegue segurá-la no momento em que o trem consegue retornar aos trilhos antes que afundasse no lago. Eles entregam a passagem para o condutor, que fura no papel duas letras. A dupla é levada de volta ao vagão principal, passando por um compartimento com brinquedos danificados e descartados. O supervisor comenta ser o local onde são deixados para serem reparados mais tarde. O garoto passa por uma marionete de Ebenezer Scrooge. O boneco fala da descrença do menino em não acreditar no Natal, assim como Scrooge em sua história. Chris se afasta assustado, porém olhando para cima vê o maltrapilho mexendo a marionete, o que lhe causa mais medo, fazendo ele sair correndo. De volta ao vagão das crianças, o garoto de óculos tenta dar uma de sabe-tudo, explicando o que aconteceu com um trem no lago congelado, mas Chris o ignora, percebendo que Holly está no último vagão. Chegando lá, os dois encontram Billy cantando enquanto olha o céu noturno. Holly se junta à canção que fala sobre a beleza de celebrar aquela data, que aos olhos da criança é repleto de alegria, presentes e o prazer de ver não somente o Papai Noel vindo em um trenó puxado por renas mágicas, mas também a confiança para continuar acreditando no verdadeiro Natal. Logo, a locomotiva se aproxima do centro da cidade, onde centenas de duendes estão reunidos. Os jovens saem do trem sendo organizados em duas filas. Holly percebe que Billy não havia saído. Com isso, vai até ele, sendo seguida por Chris. Eles encontram Billy, que fala para a dupla que o Natal nunca lhe trouxe algo especial, por isso não queria participar daquela celebração. Os jovens convencem um garoto, falando que mesmo que para ele não seja especial, não deveria ser passado sozinho. Logo, o vagão onde estão se move, e eles percebem tarde demais o compartimento se afastando do corpo principal do trem, pois a alavanca de separação foi ativada sem querer por Chris quando subia as escadas. O compartimento desce em alta velocidade pelos trilhos, mas o maltrapilho mostra a localização dos freios para o menino que os aciona, fazendo o vagão parar em uma estação com muitos outros caminhos de trilho. Eles saem do compartimento, e Holly revela estar ouvindo sons de guizo do trenó do Papai Noel, que também é ouvido por Billy, deixando Chris confuso por não conseguir ouvir também. Eles seguem o barulho, chegando em um grande salão, onde duendes trabalham vendo crianças de várias partes do mundo em telões. Um alarme soa, e os ajudantes do Papai Noel são alertados sobre um menino, em um acidente dos Estados Unidos que havia mentido para seus pais. O chefe dos duendes pega o telefone, contudo decide não ligar para o Papai Noel por já estar próximo do Natal. Porém, pede aos seus auxiliares para colocarem o menino na lista negra do ano que vem. Eles terminam o serviço saindo dali em uma cápsula de transporte. O trio vê a oportunidade, e entrando nela seguem por um tubo chegando até uma linha de montagem de papel de presente. Eles andam por uma esteira que é ativada inesperadamente, fazendo aparecer uma caixa com o endereço e o nome de Billy. O menino se agarra ao presente e, sendo seguido pelos seus amigos, são levados pela esteira, caindo em um tobogã que termina em um funil, levando uma montanha de presentes. Um buraco no teto se abre e cordas sobem para o alto, cobrindo a pilha de presentes com um grande saco vermelho, que é erguido no ar por dois dirigíveis que sobrevoam a cidade em direção da praça central.
central. Dentro do saco de presentes, uma mão agarra a perna de Billy, revelando ser o menino de óculos que os havia seguido por todo aquele tempo. Os dirigíveis chegam à praça central, onde está a grande árvore de Natal. Os balões são esvaziados. O condutor percebe que a aeronave perde altitude, por isso grita para os ajudantes do Papai Noel para subirem. Caso contrário, se chocariam com a árvore. Então duendes saltam de paraquedas, aliviando o peso da aeronave, que ganha altitude. Porém o saco acaba esbarrando na estrela da árvore, fazendo ela cair. Só que duendes pulam de bungee jump, pegando ela antes de atingir o chão, e agilmente posicionam ela em seu lugar. O saco vermelho é colocado em um trenó, e os duendes retiram as crianças de lá, fechando a boca do saco com uma corda. Logo, as famosas renas voadoras são guiadas para a frente do trenó. Uma corrente repleta de guizos são trazidas pelos duendes que chacoalham as pequenas esferas de metal, fazendo a plateia vibrar de alegria com o som. Chris novamente fica confuso por não ouvir o barulho dos guizos. O Papai Noel aparece por uma porta, mas com a multidão à sua frente, ele não consegue enxergá-lo. Um guizo então se desprende da corrente das renas, caindo em sua frente. Ele pega o objeto, entendendo que se não acreditasse de verdade, nunca ouviria aquele som. Por isso, ao se concentrar e dizer determinado que realmente acreditava no Natal, ele ouve o tilintar suave do pequeno guizo. Logo, o Papai Noel surge em sua frente e lhe entrega o guizo. O menino de óculos arrogantemente começa a pedir ao bom velhinho para ser escolhido. Porém, pedindo paciência e humildade do menino, ele se aproxima de Holly, a elogiando pelo seu espírito determinado e confiante. Chegando em Billy, ele comenta sua sorte em ter feito grandes amigos naquela viagem. O bom velhinho termina sua conversa com as crianças, escolhendo Chris para receber o primeiro presente de Natal. Ele é levado ao trenó, escolhendo o guizo como presente. O Papai Noel anuncia sua escolha para a multidão na praça, lhe entregando o objeto que ele diz ser uma ótima escolha. Porém, o verdadeiro espírito do Natal morava em seu coração. Chris é levado pelo condutor, e o Papai Noel percebe já ser meia-noite, e usa um chicote mágico para fazer as renas levantar voo, e também para iluminar a árvore de Natal gigante. O belo trenó, dando uma última volta acima da multidão, desaparece no ar deixando um rastro de pura magia no céu. Os duendes comemoram, celebrando o momento com danças, enquanto os jovens passageiros voltam ao Expresso Polar. O condutor novamente pede os bilhetes dourados, marcando dessa vez uma palavra nas duas letras que havia colocado antes. O menino de óculos recebe a palavra aprender, pois era um menino esperto, mas muito atrevido. Billy é presenteado com várias palavras sobre depender, crer e confiar, pois foi junto com seus amigos que encontrou esse lado especial do Natal. Holly é marcada com a palavra conduz, demonstrando seu espírito forte para a liderança. Já Chris tem o seu bilhete marcado com acreditar, algo que precisou fazer para realmente enxergar o Natal. No vagão, Chris é pressionado pelas crianças para mostrar o seu presente. Entretanto, tendo colocado o objeto no bolso furado, acabou perdendo o guizo. Seus amigos se oferecem para encontrá-lo. No entanto, a locomotiva volta a se movimentar, o que deixa o garoto muito triste. Logo, o trem chega até a residência de Billy, e o menino se despede de seus amigos. E entrando em sua casa, descobre animado que o Papai Noel já havia passado por lá. Por isso, mostra seu presente da varanda para as outras crianças. Chegando à casa de Chris, ele também se despede, abraçando sua amiga Holly. Ele agradece ao condutor pela viagem, e o velho ferroviário comenta que um antigo ditado dizia que o importante dos trens não é o destino, mas é decidir embarcar. Pela manhã, ele se levanta de sua cama, rasgando novamente o bolso de seu casaco, deixando a incerteza se o que aconteceu na noite passada foi apenas um sonho. Na sala, sua irmã Sarah e ele abrem os presentes, descobrindo uma pequena caixa, onde encontram o guizo com uma mensagem do próprio Papai Noel, dizendo que o encontrou em seu trenó. Sua irmã ouve alegre o som suave do objeto, porém quando seus pais pegam o guizo, não ouvem nenhum som. Terminamos com a voz de Chris adulto, contando que por um bom tempo seus amigos conseguiram ouvir aquele som, até que com o passar dos anos, até mesmo sua irmã parou de ouvi-lo. Mas mesmo crescido, o guizo ainda tocava para ele, como também tocaria para todos que acreditassem de verdade. Fala galera, você acredita que o Papai Noel entregará seu presente nesse Natal? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.